Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira e você está no canal Eu na EBD. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Quero compartilhar com vocês aí, tá certo? O tema da mensagem é sobre prostituição. Como que nós possamos sair desse caminho. E nós vamos ver que esse é um caminho perigoso, né? Um caminho perigoso para a nossa salvação. Nós vamos ver também o que é prostituição em si e como nós devemos nos libertar da prostituição. O texto que eu quero compartilhar com vocês está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O versículo 13 diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. O 16: anda com uma meretriz, com ela, porque serão dois, uma só carne. 17: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 18: fuja da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 18: ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? E o 20 diz que, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, meus amados, quero compartilhar esta mensagem. Será uma mensagem breve, mas eu creio que será útil para a nossa meditação aqui. Um site recente, uma pesquisa em um site americano chamado Ashley Madison. Esse site ele é um site para pessoas que são casadas e que buscam um relacionamento, né, casos extraconjugais. Ele fez um levantamento para saber qual era a religião dos seus usuários, né? E pasmem-se, 48% dos usuários desse site eram evangélicos, 23 católicos, 24 eram homens e 32% eram mulheres. Apenas 5% dizia que não tinha religião, que não era cristão. 18% dos homens e 11% das mulheres disseram o seguinte, que considera a prostituição como um pecado, como uma traição. Eles consideram isso. Veja bem, eles sabem que prostituição é certo? Segundo esse site, a religião cristã, ela pode deixar de ser a principal ou o principal fatores que impede a infidelidade. Então, a religião, o cristianismo, ele pode deixar de ser o fator principal que impede a infidelidade. Isso, ao nosso
grave, porque nós, os filhos de Deus, jamais deveremos entrar por esse caminho. Eu criei 3 pontos importantes que o Senhor me deu. No primeiro ponto, para o pecado, ele existe. Cabe a você decidir se anda ou não. O caminho para o pecado ou para o perigo existe. Porém, cabe a você decidir se anda ou não por esse caminho. E um caminho que é perigoso para o pecado é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito perigoso. Por quê? Ora, se eu tenho livre-arbítrio, ou seja, se eu tenho o poder de escolha, eu posso fazer o que quiser, até porque ninguém vai me impedir, não é assim? Então as pessoas estão usando o livre-arbítrio para tomar decisões a qual está prejudicando a sua vida espiritual. Isso é muito perigoso. O livre-arbítrio é muito perigoso. O livre-arbítrio é o quê? É poder de escolha. Você tem poder de escolha, porém você não tem poder sobre a punição que virá sobre você. Outro caminho que é perigoso para a prostituição é o meu corpo. Nós lemos lá a carta aos Coríntios ali, mas especificamente no versículo 16 do capítulo 6 de Coríntios fala que o nosso corpo ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Se nós se deitarmos com uma prostituta, nós somos um corpo com ela. Olha só a gravidade. E o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, agora ele se corrompeu, tá certo? Outro caminho que é perigoso para o pecado, para a prostituição, é as amizades. Provérbios 16, 28 diz que o perverso ele espalha contenda e o defamador separa os melhores amigos. Então, a amizade ou as amizades é um caminho muito perigoso. Ele existe, claro que existe, porém você que escolhe, a decisão está nas suas mãos, se você anda, se você trilha por esse caminho ou não. As amizades é um caminho perigoso para a prostituição. Outro caminho perigosíssimo para a prostituição são as redes sociais. Quais os valores adquiridos nas redes sociais? Para você, eu estou falando com você, você que fica 3 horas, 4 horas, 5 horas nas redes sociais, que benefício isso está trazendo para a sua vida espiritual, para a sua vida física, né, para o seu dia a dia? Está lhe trazendo algum benefício? Hoje é moda, se você observar nas redes sociais dos cristãos ou das mulheres cristãs, não estou aqui generalizando, mas principalmente as jovens, né, as mais jovens, as fotos que elas postam lá, não dá para dizer que uma mulher daquela, uma moça daquela é cristã, porque as fotos mostram os peitos, né? Aparece primeiro os airbags, foto mostrando as partes íntimas de calcinha. Então não condiz com a atitude de cristão. As redes sociais é um caminho muito perigoso, e nesse site aí que fez esse relacionamento mostra que 48% que praticam, né, que tem relacionamento extraconjugal são crentes. Mas por quê? Por que os crentes estão andando por esse caminho? Por quê? Então as redes sociais é um caminho perigosíssimo. Hoje a pessoa não tem coragem de falar na cara, ou não tem coragem de dizer o que pensa de outra pessoa cara a cara, mas pelas redes sociais sim. Hoje com um clique você adiciona, aceita uma amizade, desfaz. No Facebook, para mim o Facebook virou uma rede de desabafo, de onde as pessoas elas não têm coragem de desabafar, de conversar com as outras, elas agora desabafam no Facebook. Entendeu? Então o caminho para o pecado ele existe, agora cabe você escolher se anda ou não por esse caminho. No segundo ponto para nós refletirmos aqui, a prostituição é quem nos fará perder a salvação. Então a igreja evangélica ela tem medo de falar sobre a prostituição, e a prostituição é o que vai fazer com que muitas crentes, mulheres e homens, velhos e adultos, percam a sua salvação. O que é a prostituição?
nós vamos ver que prostituição não é só o ato de um homem trair a esposa. Não é só isso, não é só traição. Nós vamos ver um pouquinho à frente. Então, a igreja ela não pode deixar de falar sobre este assunto. Nas igrejas hoje, a maioria das pregações falam sobre dinheiro. Eu não estou aqui falando contra dinheiro, porque a gente precisa. Eu sou pastor também, auxiliar de uma igreja, eu sei que a minha igreja precisa de recursos. Isso também é importante, mas não é mais importante. O mais importante dentro de uma igreja que deve ser pregado é sobre a salvação e sobre o pecado. A igreja tem que ser contra o pecado. De forma alguma a igreja pode fazer com que o pecado ele fique esquecido, não tocar nesse assunto. E a igreja ela não pode ter medo de falar desse assunto. Então, o que é prostituição? Prostituição vem da palavra porneia, ou seja, é adultério, é agir como prostituta. O que nós vemos muito, principalmente agora eu volto naquele tópico lá acima, muitas pessoas que se dizem evangélico que agem como prostituto nas internet. A forma de agir, mas a roupa não quer dizer nada, meu irmão. A roupa não faz o caráter da pessoa, mas o caráter da pessoa faz a roupa que ela vai vestir, tá certo? Então, me desculpe, mas infelizmente tem pessoas que agem como prostituta. Então, prostituição é adultério, é agir como prostituta, como prostituto também, é permitir-se um desejo ilícito de qualquer sexo. Então, isso é prostituição, é permitir um desejo, alimentar um desejo ilícito de qualquer sexo, seja extraconjugal, seja que tipo de sexo que for, né? Esse desejo, isso é prostituição. É incesto, isso também é prostituição. Idolatria também é prostituição, certo? Fornicador, o que é fornicador? É o solteiro que tem relação sexual com uma mulher casada, ou vice-versa. Então, isso é sexo entre casais solteiros, né? Entre jovens ou pessoas que estão juntas aí e que não tem que não são casadas legalmente falando. Então, isso é prostituição. Então, a Bíblia diz que os adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 em diante, você pode confirmar o que eu estou te falando. Então, os adúlteros, né, eles não herdarão o reino de Deus. Os efeminados e os bêbados também não herdarão o reino de Deus. O que é os bêbados? Os bêbados aqui não é só aquele que está embriagado com bebida alcoólica, mas é aquele que, essa palavra bêbado tem a ver com intoxicado, com pessoas festeja, que gosta de festa, que gosta de atender os seus prazeres da carne, ou os prazeres da carne. Esses aí são os bêbados, né? Os efeminados, os homens que gostam de ir pelo caminho da homossexualidade, esses aí também, se não se converter, não herdarão o reino de Deus. E o terceiro ponto para nós fecharmos aqui essa mensagem: como é que nós devemos nos libertar da prostituição? Existe uma saída? Existe sim. Primeiro, cortar a ligação com o pecado. Tudo aquilo que nos faz trazer a memória daquilo que não convém às Santas Escrituras. Então, 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia nos dá uma orientação, ou seja, fugir, né? Fugir das consequências, fugir do pecado, fugir da situação. Essa é uma das formas que nós devemos colocar em prática, ou seja, fugir. Como devemos nos libertar disso? É fugir, não resistir, mas sim fugir. Evitar conversa sobre o assunto, evitar falar, evitar ter amizade com pessoas que estão andando ou estão trilhando por esse assunto. Então, a prostituição, ela é uma casa e a porta ela só abre por fora. Quem entrou dentro dela não tem mais como sair, meu irmão. Não tem a chave, não tem a maçaneta fica do lado de fora. E quem está lá dentro não tem mais como sair. Ninguém consegue sair sozinho de lá de dentro. Precisa de quem? De Jesus. Então, a Bíblia diz em Provérbios 20:19 que quem vive contando o caso não guarda segredo. Então, nós temos que tomar cuidado com conversa de pessoas, ou estar com pessoas que está sempre comentando, sempre tratando desse assunto, gosta de praticar esse assunto. Então, outro passo importante
como devemos nos libertar, é cortar a amizade com pessoas amantes do mal. Isaías 5:20 diz que não chame o mal de mal, nem o bem de bem. Então é cortando conversa com pessoas que gostam, né, de tratar o mal como se fosse o bem, que não faz diferenciação. Tá, não, eles não têm nada, tudo certo. Então é isso que nós devemos fazer. E parar de se expor ao pecado. Isso tem a ver também com o tópico anterior, que está mais nas redes sociais. Não é parar de se expor. O pecado, ele não é acidente, ele é programado. Ele vai acontecendo aos poucos, ele precisa de situações. Não é um acidente que a gente não pode evitar. Então, para concluirmos e nós fecharmos aqui essa reflexão, nosso corpo ele tem duas dimensões, a material e a espiritual. Então, nós precisamos viver em santidade diante de Deus. Nosso culto ele deve ser como? Deve ser racional a Deus, ou seja, deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá certo, meu amado? Ficou aí essa reflexão. Espero que o Espírito Santo possa aí ter tocado no seu coração e que Deus nos abençoe em nome do Eterno.